Oi pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa saga de The Lost Canvas. Vem comigo! Antes de mais nada, vou dar uns recadinhos aqui pra vocês. Eu vou deixar linkado a playlist de Cavaleiros do Zodíaco para você acompanhar os outros vídeos do canal. E vou deixar também na descrição links de interesse para você seguir nas redes sociais e também, se desejar, participar da vaquinha para minha bebê Camille. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Episódio 20, A Prisão dos Sonhos. O episódio começa com a Sasha olhando para o Sísifo, que foi lá amaldiçoado por Hades e caiu no sono eterno. E eles têm um pequeno flashback de como o espectro de Hades pegou a alma do Sísifo e levou para o mundo dos sonhos para aprisioná-la para sempre. Hakurei chega na sala para ver o que está acontecendo. E ele acalma Athena dizendo que com certeza Elcide trará a alma do Sísifo de volta. E assim toda essa ameaça será superada. Voltando para a arena de batalha, Elcide tinha perdido o seu braço da Excalibur. Era o deus espectro lá de Hades, uma das crias do Hypnos. E ele fica incrédulo de pensar como ele conseguiu tal façanha. E o espectro explica que ele fez uma distorção do espaço, por isso que permitiu que o próprio Elcide cortasse o braço. Isso só despertou mais a fúria do Elcide. Uma deusa espectro leva o braço do Elcide como lembrancinha, digamos assim. E o Elcide fala que eles vão precisar de muito mais do que isso para derrotá-lo, porque ele não vai se render facilmente. Mas ele é golpeado pelo espectro e acaba caindo de um penhasco. E agora o próximo passo deles é encontrar o Pégaso e também capturá-lo e mandá-lo para o mundo dos sonhos. Tudo isso amando o lógico de Hypnos. E essa intenção que ele tem é de fazer com que o Pégaso nunca mais reencarne. Enquanto isso, no castelo de Hades, Pandora está a conversar com o espectro. E explica para ele que o mundo dos sonhos é um local totalmente inviolável, onde as almas dormem para sempre. E assim o Hades vai poder fazer as coisas dele sem nenhuma interferência. Afinal, Pégaso é uma peça-chave nessa história toda. Mas algo incomoda a Pandora e ela sente um mau pressentimento. Enquanto isso, na floresta, o trio de amigos avança rumo ao castelo de Hades. Estão cada vez mais perto. Porém, o tema é tocado por uma presença de um dos deuses espectros lá do Hypnos. E ele acaba se distraindo totalmente do grupo e segue floresta adentro, até que ele chega no penhasco e consegue avistar a cidade dele totalmente intacta. E ele passa a duvidar que tudo aquilo tenha realmente acontecido. Ele acha que tudo que ele passou até agora não passou de um sonho. E ele então se vê ao lado de seus amigos, Sasha e Alone, quando eles ainda eram bem jovens. E ele tenta relatar para eles o que aconteceu e o Alone brinca com ele dizendo que foi só um sonho. E o tema passa realmente a acreditar nisso, que foi tudo um sonho. Inclusive, ele já não está mais com a sua armadura de Pégaso, está apenas com as suas vestes comuns. E o Alone fala que o dia está comum como todos os outros e que os dias felizes serão eternos. Só que ele tá pintando uma coisa parecida com Lost Canvas no quadro dele. E aí, voltando ao presente, na verdade, o tema caiu numa espécie de sono profundo e a sua alma é capturada pelos espectros deuses. E eles precisam voltar para Morféia, que é o local lá mais profundo do mundo dos sonhos. Mas é um local meio que especial, digamos assim. E eles dizem que o Pégaso tem que se sentir honrado porque ele vai para esse local meio que exclusivo. Então eles partem num portal que foi spawnado lá por eles e atravessam junto com o tema. Não só a alma dele é levada, como seu corpo físico também. E é a primeira vez que isso acontece. Do outro lado da floresta, Yuzuriha e o Yato estão procurando pelo tema, até que são surpreendidos pela Espectro. A Yuzuriha sente o perigo e tenta atacá-la, mas é inútil, pois ela é muito habilidosa e forte. E os dois são colocados também num profundo sono e têm as suas almas capturadas. E a partir de então eles terão belos sonhos. Por exemplo, a Yuzuriha vai sonhar com o seu irmão, que é uma pessoa muito especial para ela e ela sente falta. E o Yato vai ter lá o seu momento com a Sasha, coisa que a gente sabe que ele gosta dela e ele finalmente vai conseguir ali, pelo menos no sonho, um momento com ela. A Espectro também atravessa o portal para o mundo dos sonhos, com posse dos espíritos que ela capturou. Só que algum rasgão interfere lá o momento da Espectro com seus espíritos. É o Elcide que conseguiu, com a sua Excalibur, atravessar para o mundo dos sonhos. Tudo isso porque a Espectro carregava a sua mão, e ele conseguiu fazer uma conexão com os dois mundos.
E assim ele atravessou. Uma chama tomou conta do local onde existia a mão do Elcid. A própria Excalibur, digamos assim. E ele fala que não importa quantas vezes roubem a espada dele ou cortem, ela vai voltar melhor e mais forte. Ela explica que no mundo dos sonhos ele pode ter o sonho que quiser e se sentir bem para sempre. E ela acaba lançando um poder para fazê-lo cair no sono, para que ele sonhe e realize, pelo menos no mundo dos sonhos, um desejo muito profundo que ele tenha. E ele acaba adormecendo por um instante. E no sonho ele vê uma lâmina, uma espada maior, melhor e mais forte. E acaba perfurando essa esfera de sonho da alma dele, né? E atravessa a Espectro, que faz com que ela revele a sua verdadeira forma monstruosa. E eles começam a lutar, tendo a Espectro nessa nova forma, sua forma original, sendo partida ao meio por ele e vencida. Quando Elcid consegue desfazer a ilusão do Espectro, o tema também volta a si. E ele encontra o Sísifo no jardim florido. E lembra-se dele, que ele foi o cavaleiro que levou a Sasha para o santuário e selou o destino de todos. Só que o Sísifo desaparece. Eis então que aparece o deus Espectro que arrancou a mão do Elcid para lutar com ele novamente. E era justamente quem o Elcid estava esperando. Ele tem contas a acertar com ele. E assim termina o episódio de hoje. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do resumo do episódio de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações. E também vou pedir para vocês ajudarem maratonando o nosso canal para que a gente consiga monetizar. Conto com a ajuda de vocês. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.